Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos aí para a nossa aula de número 15. Bom, estamos falando de componentes elétricos, falamos de corrente elétrica, falamos de associação, né? Como a gente pode associar alguns resistores. E a gente vai continuar aprofundando isso daí. Tá bom? Bom, e dentre os componentes, pessoal, que fazem parte do circuito, nós temos várias coisas, certo? Nós temos também os instrumentos que fazem as medidas de valores, ok? Bom, e hoje o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar sobre o resistor, tá bom? Então, o resistor ele é um componente aí que é utilizado, tá? Nos circuitos elétricos e ele serve para limitar a passagem de corrente e nós vamos entender como é que o resistor faz isso na aula de hoje, tá bom? Então se liga lá, olha só. Então, na nossa aula, vou ficar aqui no cantinho com vocês, na nossa aula a gente vai trabalhar o quê? Sobre resistência elétrica, vamos continuar falando de resistor e também, pessoal, resistência e resistividade. Resistência e resistividade é a mesma coisa? Bom, nós vamos ver aí as principais diferenças, tá? E também vamos falar sobre as leis de Ohm para resistência elétrica, fechado? Então, jovens, nós vamos começar pela definição escrita do que é um resistor elétrico. Então, ó, se liguem aqui. O resistor, ele é um dispositivo elétrico muito utilizado, ora com a finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio aí do efeito Joule, tá certo? Ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito, ok? Então ele pode ser usado aí com essas duas finalidades, tá? Depende muito do circuito, do que você está trabalhando, ok? Os resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica através de seu material. Vou colocar logo aqui para vocês um exemplozinho bem simples, ok? Bom, a gente sabe que para se estabelecer a corrente elétrica, a gente precisa de uma diferença de potencial, certo? O polo positivo lá e o polo negativo, ok? Então, pessoal, cada componente elétrico, para funcionar, ele precisa de uma certa diferença de potencial elétrico, que é a nossa voltagem. Um exemplo disso, por exemplo, é o LED. O LED ele é um diodo semicondutor, tá bom? Nós até falamos, quando falamos aí de materiais condutores, semicondutores isolantes. E o que acontece? Um LED, dependendo da cor, ele vai precisar aí de 2 a 3,5 volts para poder ter o seu funcionamento, tá bom? O que acontece, por exemplo, se você pegar um LED desse e fazer uma conexão a uma bateria de 9 volts? Bom, 9 volts vão ser fornecidos para aquele LED. Ele vai dar aquele brilho instantâneo e logo vai queimar. O porquê que isso acontece, pessoal? Bom, o U, que é o nosso U, é igual a corrente vezes a resistência, o U RI, certo? Que é a resistência vezes a corrente. Se tu aumentar a tensão, tu aumenta a corrente que passa. Logo, o que vai acontecer? Vai queimar o teu LED. O que vai acontecer, pessoal? Ah, professora, eu não tenho outra bateria. O ideal seria aquela bateriazinha redonda, certo? Pequenininha com a voltagem menor. Não tenho. Como é que eu faço para o meu LED não queimar? Aí você vai ter que fazer o quê? Usar um componente que limite a passagem dessa corrente para o teu LED não queimar. Então é por isso que geralmente você associa o LED com um resistor, tá bom? Quem já abriu um computador, por exemplo, quando você vê aquela plaquinha lá dos circuitos elétricos, são cheios de ele é tipo um cilindrozinho com as faixinhas coloridas, né? Então ali são os resistores e eles estão ali para limitar a passagem da corrente para você não queimar os componentes, tá bom? Do seu circuito aí, por exemplo, como os LEDs, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai limitar essa corrente. Geralmente o resistor ele dá uma esquentadinha, né, pessoal? Porque a energia está sendo dissipada através de energia térmica, que é o nosso efeito Joule, fechado? Então, ele tem essa oposição à passagem da corrente que é justamente para você não queimar os componentes do seu circuito, como os LEDs, que necessitam somente aí de uma voltagem menor, né? Então tem que passar por eles aí uma corrente menor, tá? Essa oposição damos o nome de resistência elétrica, tá bom? Então o resistor ele oferece uma resistência elétrica para o material. Essa resistência elétrica é uma oposição à passagem de corrente. O material, como nós já falamos em aulas anteriores, professor Décio e eu, o material ele já tem o quê? Uma
natureza, certo? Já é natural dele se opor a essa passagem da corrente, tá bom? O resistor, ele vai estar ali para ajudar mais ainda, pessoal, isso daí. Fechado? Então, tu tem a resistência elétrica, que tem a comunidade, o ohm, tá? Que é essa ferradurazinha aí, parece uma ferradurazinha, né? Mas ele é um símbolozinho aí, tá bom? Causa uma queda de tensão em alguma parte do circuito elétrico, porém jamais causam quedas de corrente elétrica, apesar de limitar a corrente, né? Então, o que vai acontecer ali? Ah, professor, eu vou limitar a tensão porque eu vou colocar o resistor. Beleza, a corrente elétrica ela vai continuar o quê? Fluindo. Mas ao limitar a tensão, a tua corrente elétrica ela vai fluir de uma forma que o teu componente elétrico ele não queime. Entendido isso, pessoal? Fechado? Belezinha? Bom, olha só, isso significa que a corrente elétrica que entra em um terminal do resistor será exatamente a mesma que sai pelo outro terminal, tá? A quantidade de corrente que entra é a quantidade de corrente que sai aí no circuito, fechado? Porém, há uma queda de tensão, tá bom, pessoal? Tem que ter essa queda de tensão dependendo do circuito para que o material não queime, tá bom? Entendido isso? Utilizando-se disso, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre os componentes desejados, fechado? Então, a gente vai usar esses resistores aí para controlar essa corrente, tá bom? Belezinha? Então, o resistor controla a passagem da corrente, ele dá uma queda aí na tensão, justamente para não prejudicar os materiais. Fechado? Belezinha? Bom, pessoal, tem até uma imagenzinha aí. Essa imagem aqui, a gente tem um potenciômetro, tá bom? O potenciômetro, você vai diferir ele dependendo da resistência. Ele pode ser um potenciômetro de 1K, que é 1K ohm de resistência, né? Ele pode ser de 10K ohm, ele pode ser de 100K ohm. Geralmente esses potenciômetros vêm aí em kits de eletrônica básica, tá? Principalmente com Arduino, dá para utilizar isso aqui para fazer umas montagens com Arduino, tá bom? Então esse potenciômetro ele pode vir dessa forma aqui, ou ele pode ser também uma outra formazinha física que também é um potenciômetro, tá? Aí, pessoal, os resistores podem ser fixos ou variáveis. No caso de serem variáveis, são chamados de potenciômetros ou reostatos, tá? Então o potenciômetro ele é um resistor variável, porque essa válvulazinha dele bem aqui, ó, tu gira e você consegue mudar o estado de alguma coisa. Por exemplo, esse tipo de potenciômetro, ele pode ser usado numa montagem de Arduino e ligar ele a um displayzinho LCD, tá? Que é um displayzinho de LED, assim, você pode ligar um displayzinho de LED aí, que é o LCD 16x2, por exemplo, tá? E o que acontece? Você pode ter o estado de ligado e desligado. Então, esse aqui é um resistor variável, você pode utilizar aí com alguns componentes. Sabe onde tem isso aqui também, pessoal? Aparelho de som. Aqueles aparelhos de som que você vai mudar o volume para alto, né, e para baixo, também tem um desse daqui por dentro, tá? Que é o potenciômetro, que ele é um resistor variável aí, belezinha? Ok? E aqui, ó, o valor nominal é alterado ao girar um eixo ou deslizar uma alavanca. Nesse caso aqui, tu tá girando o eixo. Tem um outro tipo de potenciômetro, né, que é o tripolt, por exemplo, que você pode fazer esse deslizar uma alavanquinha também, tá bom? Já o reostato, pessoal, ele é um dispositivo utilizado para variar a resistência de um circuito e assim aumentar ou diminuir a quantidade de energia elétrica que será transformada, por exemplo, aí a gente tem chuveiro, né, coisa do gênero. Então, o reostato ele é o seguinte, ele tem basicamente lá nos chuveiros elétricos, por quê? Porque, ó, tá, imagine lá o seu chuveiro, certo? O seu chuveiro é elétrico, o nome fala, ele é elétrico, então ele precisa de energia elétrica para funcionar, tá bom? Se você coloca lá na função para esquentar a água, você tem que esquentar essa água. Para esquentar a água, tu precisa de energia o quê? Térmica, né? Que é o calor que transita aí de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Para isso, tem que aumentar a temperatura lá do material. A gente até falou, tem uma resistência ali e você tem que aumentar a temperatura, certo? Daquela resistência e vai esquentar a água, ok? Então, o que o reostato vai fazer? Vai vir na energia elétrica, ela vai passar
Parte dessa energia vai ser usada para funcionamento do chuveiro e a outra parte vai ser o quê? Dissipada em forma de energia térmica pelo reostato, justamente para aquecer a água para você tomar o banho lá, né, com chuveiro elétrico, belezinha? Com a variação da resistência total do circuito, o valor da corrente elétrica desse circuito também sofrerá variação, tá? Por causa disso daí, pessoal, belezinha? Fechado? Então a gente tem o resistor, tem uma família grande aí de resistores, tá? A gente está falando aqui apenas de alguns, belezinha? E cada um tem a sua função, tem o potenciômetro e tem esse aqui que é o nosso reostato, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, dessa forma vai ser possível utilizar o reostato quando deseja-se fazer o controle de corrente elétrica de um circuito, olha só. Lá nós falamos o quê? Aquele primeiro, ele diminui a tensão, a corrente que entra vai ser igual à corrente que sai. Como ele diminui essa tensão, ele vai fazer o controle dessa passagem, ele não vai mexer na corrente, ele vai fazer o controle. Já o reostato aqui, como está escrito, certo? Ele vai fazer o controle de corrente elétrica, né? E aqui a gente vai ter esse controle, como por exemplo aqui, pessoal, olha só, o controle da excitação de um motor de corrente contínua com campo em derivação. Isso aqui é mais específico, tá? Para quem trabalha aí com questão de motores, tá bom? A gente só está colocando a função aí de cada um, ok? Por definição, pessoal, olha só, tem até um desenho aqui, ó. Os reostatos são dispositivos tais que podemos variar a sua forma ou as suas dimensões, de modo a obter uma resistência variável, tá? Então, o primeiro aqui, um dos primeiros, né? Lá em 1843, por Charles Weierstrass, né? Eu acho que vou chamar professores de inglês aqui para para ajudar a pronunciar. Então, aqui foi um dos primeiros que foram feitos para função, tá bom, pessoal? Tá, mas qual é o mais comum que você utiliza? O mais comum são esses aqui que estão nessas figurinhas aqui. Então, se você já desmontou aí, já teve que desmontar uma impressora, um computador, e você viu a placa lá com os circuitos, você já deve ter visto um carinha desse daqui, tá? Eles são aí uns resistores, tá bom? São resistores mais fininhos, como nós podemos ver aqui. Tá bom? E aqui, pessoal, alguns resistores são longos e finos, com material resistivo colocado ao centro e um terminal de metal ligado a cada extremidade. São esses aqui, tá? Então, tu tem aqui o material de resistência no centro e você tem esses materiais aqui, claro que eles são condutores, né? A corrente vai passar através dele, ele vai fazer o papel que ele tem que fazer de resistor, beleza? Este tipo de encapsulamento é chamado de encapsulamento axial, tá? E aqui você pode ver nesses resistores que eles são coloridos. Eles são coloridos à toa? Não, pessoal, cada faixinha dessa de cor significa um número. Então, se você for ver na internet, por exemplo, lá a tabela de faixa de cores dos resistores, vocês vão ver que você tem lá esses resistores maior. Ele tem uma faixa numérica, o fator de multiplicação e a tolerância, tá? Quando ele tem aí uma potênciazinha menor, tu coloca mais uma faixinha, a tolerância dele cai pela metade. Então, isso é bem lá da eletrônica básica. Por exemplo, se você vai fazer uma montagem com um circuitozinho lá em Arduino, aí você pega um LED vermelho que precisa apenas de uma tensão de 2,5 e você vai colocar lá na bateria a tua plaquinha de 9. Quais resistores você pode usar? Você pode usar, por exemplo, um de 220 ohms ou um de 330 ohms. Depende muito aí do teu circuito, tá bom? Em série você pode usar lá o 220 tranquilo, né? Então, os 220, por exemplo, são duas faixinhas vermelhas, tem uma faixinha preta lá e uma, se você usar um resistorzinho maior, uma dourada, tá? Então, esses números são colocados através de faixas coloridas e vai falar o valor da resistência do resistor. Belezinha, pessoal? Até agora eu estou falando de resistência, estou falando de resistor. A resistividade do material, nós vamos ver daqui a pouco, fechado? Então aqui, ó, nossos resistores, tá? Aqui são vários exemplos de resistores aí, você encontra em qualquer casa de eletrônica esses resistores, tá bom? Depende muito do circuito que você quer montar. Tem páginas que você faz simulação, por exemplo, tem
o FET Simulações, tem o Tinkercad, que você pode montar circuitos elétricos, né, virtualmente falando, e você pode usar lá os resistores, belezinha? Dependendo do circuitozinho virtual que você quer montar, beleza? Os resistores, eles podem ser utilizados em computadores e outros dispositivos são tipicamente muito menores. Frequentemente são utilizados na tecnologia de montagem superficial, tá? Ou SMT. Esse tipo de resistor não tem perna de metal e terminal. Então, isso aqui também é um tipo de resistor, tá, pessoal? Aí, ó, componente superficial de placa, né? Numa placa de circuito impresso aí de flash drive, tá? Então, os resistores são muito utilizados na tecnologia, porque cada componente do circuito precisa de uma certa tensão para o funcionamento, tá bom? E quando você liga, né, o teu equipamento, a tensão que entra, ela tem valor único, então você precisa desses resistores para fazer esse controle de tensão, ok? Para controlar a corrente, belezinha, pessoal? Fechado? Eles podem ser de vários tipos, ok? E, pessoal, a gente também tem os resistores de maior potência, tá? Os resistores de maiores potências são produzidos mais robustos para dissipar calor de maneira mais eficiente. Então, se você quer um resistor para dissipar calor, seja energia elétrica e energia térmica, ele precisa ter o corpinho lá mais robusto para distribuir essa energia, né, e fazer a dissipação, que é a troca de calor aí com o ambiente, porque ele vai esquentar e vai trocar calor com o ambiente, fechado? Mas ele segue basicamente a mesma estrutura de todo resistor, tá, pessoal? Qualquer objeto físico de qualquer material é um tipo de resistor, né? Como eu falei para vocês, qualquer material, naturalmente, ele já tem aí uma certa oposição à passagem dessa corrente. É como se ele não quisesse que essas cargas tivessem um movimento orientado, tá? Mas é claro que os bons condutores, essa movimentação de carga é feita de maneira mais fácil do que nos maus condutores, que são os isolantes, fechou? A maioria dos materiais são materiais condutores e opõem baixa resistência ao fluxo de corrente elétrica, tá, pessoal? O corpo humano, um pedaço de plástico ou mesmo vácuo, tem uma resistência que pode ser mensurada, tá bom? Você tem como mensurar a sua resistência, é só você colocar os dedinhos no terminais lá de um multímetro, né, para você conseguir mensurar isso daí. Lembrando que quando a pessoa está molhada, né, ela está com o corpo todo molhado, a resistência dela elétrica cai 10 vezes mais. Então é mais fácil, né, você ser aí, a corrente passar entre você quando você está molhado, ok? Então aquelas cenas de filme que a pessoa está na banheira e tudo mais, alguém joga algum material elétrico, ali ela está recebendo, a corrente está passando através dela com uma resistência aí 10 vezes menor do que ela estaria se estivesse seco, né? Sem estar aí dentro da banheira. Fechado? Belezinha, pessoal? Bom, o que a gente pode falar também, tá, pessoal? Materiais que possuem resistência muito alta são chamados isolantes ou dielétricos, ok? Então, se ele tem uma resistência muito alta a passar, a gente viu isso numa aula já, né? Ele é um isolante elétrico, tá bom? E materiais supercondutores em temperaturas muito baixas têm resistência zero. Fechado? Isolantes tais como ar, diamante e outros materiais não condutores podem ter resistência extremamente alta, mas não infinita, tá, pessoal? Belezinha? Mas falham e admitem que ocorra um fluxo de corrente sob tensões bem altas, né? Então, esses materiais que são aí isolantes, se você coloca uma tensão bem alta, ele pode sim conduzir uma certa corrente, belezinha? Agora, se você trabalha com uma corrente comum, é mais fácil você utilizar um condutor para poder ter essa passagem de corrente do que você levar a tensão e utilizar um isolante. Fechado? Entendido isso? E um resistor ideal, pessoal, o que seria aquele resistor que ele é ideal? Ó, como está escrito aqui, um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que permanece o quê? Constante. Então, se você tem lá ali um componente que ele deixa a resistência elétrica dele constante, ou seja, num comportamento único, fica muito mais fácil você trabalhar, porque independente das condições de tensão e entre outras condições, essa resistência constante vai ser melhor para você trabalhar, tá? Belezinha? Então, seria um resistor aí ideal
Mas é complicado, né, gente? A gente tem um resistor ideal, que seria um resistor de ohm, belezinha? Bom, olha só, a gente falou de resistor, falou de resistência elétrica, né, a parte mais teórica, mas é claro que tem como a gente calcular também, né, essa resistência aí e a gente entender a diferença também de resistividade, belezinha? Então vamos falar um pouco aí da resistência elétrica, beleza? Pessoal, a medição crítica de um resistor é a resistência que serve como relação de tensão para a corrente medida em ohm, que é uma unidade aí no SI, belezinha? Um componente tem uma resistência de 1 ohm se uma tensão de 1 volt no componente fizer com que é o mesmo aí ocorra uma corrente, né, pessoal, de intensidade de 1 ampere, tá? Então, aí tu tem 1 ohm, que é a resistência, quando a gente tem uma tensão de 1 volt e passa pelo resistor e circula por ele a corrente de 1 ampere, tá? O que é equivalente, pessoal, à circulação de 1 coulomb de carga, certo? Por 1 segundo, que é aproximadamente tudo isso aqui de elétrons. A gente até fez uma questão uma vez na aula para encontrar essa quantidade de elétrons aqui por segundo que está passando. Então, essa definição a gente só colocou aqui para puxar todo mundo, tá bom? Em relação à nossa resistência, belezinha, pessoal? E o valor do resistor, ele pode ser facilmente medido por este aparelhozinho aqui, tá? Tu tem um multímetro. O multímetro, ele tem esse nome porque ele pode medir tanto a resistência, quanto a corrente, quanto a tensão de um componente dentro do circuito, fechado? Então, o valor do resistor aí, ele pode ser facilmente identificado de acordo com as cores, como eu falei para vocês, aquela tabelinha de cores, tá? Que apresentou na cápsula, envolve material. Daqui a pouco eu coloco essa tabelinha para vocês, belezinha? E também o material aí resistivo, então você usa também um ohmímetro aqui, tá, pessoal? Ó, esse ohmímetro aqui, ele pode medir, ó, ohmímetro. Ohm, que é de resistência, mímetro é de medida. Então, um ohmímetro, ele vai medir o quê? O ohms, que é a resistência, beleza? Mas também tu pode ter o multímetro, como eu falei, ele também pode medir a resistência, tá? Então, se você, eu quero investir em um para fazer uns circuitozinhos aí para eu aprender, é mais fácil você investir no multímetro, que você consegue medir com ele amperes, que é a corrente, você consegue medir volts, que é a tensão, e também você consegue medir o ohms, que é a resistência, tá? Mas se você tem o ohmímetro, ele é para medir resistência, beleza? Aí você pode medir com esse aparelho aqui. Mas se você tiver um resistor comum, você não tiver um ohmímetro, você pode pesquisar uma tabelinha lá na internet de faixa de cores para saber a resistência do seu resistor, beleza? Pessoal, por seu tamanho muito reduzido, é inviável imprimir os resistores as suas respectivas resistências, tá? Se você pegar o resistor, quem já viu dos componentes, ele é bem pequenininho. Então, se for ficar escrevendo a resistência ali, vai ficar muito pequeno. Então, é uma maneira de ser colocada aquelas coresinhas, que é mais fácil você enxergar as faixas de cores do que enxergar o número de resistência naquele resistor. Pensou? O resistor lá, ele tem 100 mil de resistência, aí vai ficar complicado você enxergar, tá, pessoal? Então, olha só, optou-se pelos códigos de cores, como eu falei para vocês, que consiste em faixas coloridas indicadas, tá? A, B, C e a porcentagem da nossa tolerância daquele resistor no corpo do resistor. Belezinha? As primeiras 3 faixas, olha só, como eu falei para vocês, servem para indicar o valor nominal do nosso resistor, e a última faixa é a nossa tolerância, tá, pessoal? Ok? E ali, essa tolerância seria a porcentagem na qual a resistência pode variar conforme essa relação bem aqui, tá? Mas essa tolerância, ela já vem pré-estabelecida lá no resistor, porque é pintadinho lá a faixazinha, beleza? E aqui a gente tem o nosso código de cores, ó, tá vendo, ó? Cada cor tem um valor. Lembra lá do exemplo de 220 que eu falei para vocês? O 220, ó, se você for olhar, e o vermelho é 2. Então, imagine que você tem ali, ó, um resistor que começa com a faixa vermelha, depois vem vermelha de novo. Aí tu já tem o 2 e o 2, certo? Aí a gente tem 220, certo? Aí você vai colocar aqui, ó,
fator de multiplicaçãozinha, tu tem, se for preto, a terceira faixa é só vezes 1, aí fica 22 ohm. Se é, por exemplo, marrom, a terceira faixa, tu multiplica por quanto? Por 10, aí fica 22 vezes 10, fica 220. Então, tu tem vermelho, vermelho, preto para 22 ohm, por exemplo. Vermelho, vermelho, marrom para 220. E a última faixa é o quê? Dourada, né, pessoal? Ah, professora, como é que eu começo a ler o resistor? A faixa dourada sempre vai ser a última. A primeira é um valor, a segunda é outro valor que vem em sequência e o terceiro é o valor que você multiplica. Belezinha? Fechado? Ok, né? Ó, tá vendo o fator multiplicador aqui no meio? Então, por exemplo, em vez de ser marrom fosse vermelho, tu ia multiplicar aqui por quanto? O terceiro? Por 2? Não, por 2 é o primeiro e a segunda faixa você pode colocar. O terceiro tu ia multiplicar ali por quanto? Por 100. Então ia ficar o quê? 22.000 ohms. E é assim que você faz a resistência do teu resistorzinho, olha só, desse tipo aqui, belezinha? Para determinar a resistência para você montar aí o seu circuito, tá, pessoal? Então, isso é resistência, ok? Nós temos também, que eu vou colocar aqui para vocês, a resistividade, tá? A resistividade elétrica, também conhecida por resistência elétrica específica. Tá vendo? Ó, a gente colocou o nome específica. Ah, professora, essa é específica? É alguma coisa bem pontual? Sim, pessoal. O que é a resistividade elétrica do material? Ela é um valor que cada material tem. Então, a resistência elétrica a gente pode calcular dependendo da situação. A resistividade, cada material tem o seu tabelado, tá certo? Então, é uma medida da oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem aí das cargas elétricas, certo? E a unidade, pessoal, é o ohmmetro, tá? É o ohmmetro, como mostra aqui, nós vamos ver a formulazinha daqui a pouco, belezinha? Bom, a resistência elétrica é o Rzão, tá? A resistividade vai ser tipo um Rho, que parece um pezinho, né? Mas não é um P, é tipo um Rho, tá? E a resistividade está dentro da fórmula da resistência elétrica, beleza? A resistividade, gente, é diretamente proporcional à resistência elétrica. É por isso que a gente colocou essa parte aqui, ó. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente vai permitir a passagem da corrente, certo? A resistência, ela vai ser a resistividade, vai depender também, pessoal, do tamanho do resistor, que é do comprimento dele. Quanto mais comprido, mais resistência tu vai ter, né? E também da área. Por que da área? Porque quando você vai lá no material de construção, tu vai fazer uma instalação elétrica, você não vai comprar qualquer fio, certo? Então você pode perguntar de alguém que já fez alguma instalação elétrica que você não pode comprar qualquer fio. Se o fio for muito fino, por exemplo, dependendo da instalação que você quer fazer, tu pode dar curto-circuito no sistema, certo? Se o fio for grosso demais e o circuito for básico, aí vai ficar complicado também. Então a resistência também depende aí, ó, do diâmetro, certo, do fio, e também depende do comprimento desse fio. Belezinha? Entendido isso? E logo após, pessoal, olha só, o melhor condutor elétrico conhecido à temperatura ambiente é a prata, tá? Este metal, no entanto, é excessivamente caro para o uso em larga escala, certo? Então você vai lá no material de construção e aí, irmão, vê aí 10 metros de fio de prata. Não vai ter, né, pessoal? Então é mais fácil ter o cobre ou um material similar ao cobre. É claro que se a prata fosse aí com baixo custo, tivesse mais abundância na natureza, o pessoal usaria prata, né, para fazer os fios, beleza? Mas não é assim. Então tem outros materiais como o cobre que a gente utiliza, beleza? E aqui, pessoal, olha só, o cobre vem em segundo lugar da lista, que é o utilizado aqui, né? Sendo amplamente usado na confecção de fios e cabos condutores. Bom, logo após o cobre, o que a gente tem aqui? Tem o ouro, né? Que embora não seja tão bom condutor quanto os anteriores, devido à sua alta estabilidade química, né? Que é um metal nobre, praticamente não oxida.
e resiste a ataques de diversos agentes químicos, sendo assim empregado para banhar contatos elétricos. Tá certo? Entendido isso? Belezinha? Bom, pessoal, aí vem depois aí o nosso top aí em relação à questão da resistência ao alumínio. Em quarto lugar, é 3 vezes mais leve que o cobre, característica vantajosa, né, para a instalação de cabos de linhas de longa distância, beleza? E abaixo aqui a gente tem uma tabela, tá, que apresenta os materiais e suas respectivas resistividades, que é ohm por metro. Eu não falei que depende do comprimento? Depende do comprimento. Então, a nossa resistência ela é diretamente proporcional à resistividade, certo? E também a área inversamente proporcional ao comprimento, certo? Quanto mais comprido for o material, mais resistência vai ter a corrente para passar ali, tá? Então, como tu tem a área e o comprimento, tu tem o metro aí envolvido. Então, a resistividade é dada nisso daí. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, prata, cobre, ouro, alumínio, e depois do alumínio vem tungstênio, níquel, latão, ferro, estânio e platina. Belezinha? Entendido isso? Tá, beleza, pessoal? Tranquilo, jovens? Então, vamos falar um pouquinho aí das leis de Ohm para resistência elétrica, tá? A lei de Ohm é assim designada em homenagem ao seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm, ok? Afirma que para um condutor mantido a uma temperatura constante, a razão entre a tensão aí entre 2 pontos e a corrente elétrica é constante. A razão é a divisão, tá, pessoal? Essa constante é denominada de resistência elétrica. Quando essa lei é respeitada, não é sempre que ela é respeitada, mas quando ela é respeitada por um determinado condutor mantido aí a temperatura constante, esse denomina-se condutor ôhmico, que foi o que nós tínhamos falado anteriormente, né? Se você conseguir manter ali, ó, a temperatura constante, manter a resistência constante, tu tem um condutor ideal que é o ôhmico, tá? E aqui, pessoal, lembrando que a nossa razão, a resistência de um dispositivo condutor é dada pela equação aqui, ó, R é igual a tensão dividido pela corrente, belezinha? Entendido? R é a nossa resistência elétrica medida em ohm. U é a diferença de potencial elétrico ou tensão ou DDP, que é tudo a mesma coisa, é medida em volts, tá certo? Vamos usar aqui o Uzinho para diferenciar do V, tá? E também a intensidade da corrente que é dada aí em amperes, tá? Belezinha? Ó, vamos aplicar isso aqui numa questãozinha. Eu vou ler aqui e depois eu vou fazer com vocês, tá? Nos choques elétricos, as correntes fluem através do corpo humano. Podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade dessa corrente aí, são classificados seguindo, né, na verdade, a tabela a seguir. Então, olha só, vou colocar no quadro ali para vocês verem melhor essa tabela, tá, pessoal? Vamos lá rapidinho. Então, ali, ó, até 10, tu tem dor, contração muscular. Aqui a gente segue, né? E acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras graves, tá, pessoal? Belezinha? Paradas cardíacas aí, queimaduras graves, tá? A partir dos 3, belezinha? Ó, considerando que a resistência elétrica do corpo em situação normal é da ordem de 1500 ohm, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 volts? Então, aconteceu um acidente ali, olha só o desenhozinho. Aconteceu alguma coisa ali e essa pessoa, sei lá, ela foi mexendo no circuito, alguma coisa, tá? A resistência elétrica do corpo em situação normal é de 1500 ohms. Lembrando que quando você está molhado, isso cai 10 vezes, tá, pessoal? Então, aqui, ó, em condições normais, 1500. Aí, olha ali o rapazinho ali, o físico Nilson, né? Tava aprendendo a mexer em alguma coisa ali, levou um choque e o circuito que ele levou esse choque estava ali ligado a uma tensão 220. Em qual de 1 a 5 vai enquadrar o dano biológico que ele pode sofrer? Bom, para isso a gente tem que calcular o quê? A corrente, exatamente. Então, vamos lá. Para calcular a corrente, a gente pode utilizar a relação de resistência que foi colocada. Olha só. Onde me fala que a resistência, certo? É a tensão sobre a corrente. Ou seja, o Ri, né? O Ri de risada, o Ri, certo?
Resistência é tensão sobre corrente. Eu posso também fazer aqui, ó, a resistência está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo, certo? O U já está aqui, então, se eu dividir a tensão pela resistência, o que eu vou fazer? Exatamente, eu posso calcular essa corrente aí, belezinha? Então aqui, olha só, ou você pode substituir aqui também, tá, pessoal? É só lembrar que a resistência é 1.500 e que a tensão lá é 220, e você pode substituir aí também. Ou você pode, se quiser, substituir aqui, tá? A tensão é 220 e a resistência é 1.500, tá? É só você dividir que você vai achar essa corrente. Então aí, olha aí, ó, tá aí colocado. Dividindo, pessoal, você tem 0,14. Deixa eu apagar isso aqui daqui. 0,14, que na nossa tabelinha, aqui lembrando, ó, que eu posso transformar isso aqui em notação científica. Por que, professora, eu tenho que transformar? Porque na tabela tem esse Mzinho. Esse Mzinho aqui, gente, é de mili. Então, para a gente saber, tem que transformar, tá? Então, tu tem aqui, ó, 1, 2, 3. Para chegar no mili, que é o que você tem na tabelinha aqui aparecendo, tá? O que eu tenho que fazer? Andar 3 casas. Aí fica 1, como está mostrado aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. 146,6 vezes 10 a menos 3, que no nosso caso aqui é o mili, tá? Pessoal, por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, você olha para a tabela, se tiver muito prefixo, você vai pegar a resposta, você vai transformar no prefixo aqui, ó, dessa tabela, que no caso é o mili. Mili é 10 a menos 3, 3 casas para a direita. 144 miliamperes. Vamos ver aqui a alternativa? 10 não, é pequeno, de 10 a 20 não, de 20 a 100 não. Opa, tá aqui, ó, de 100 miliamperes até 3 amperes, certo? Ó, vou circular aqui, belezinha? Até 3 amperes, até aqui 3 amperes, tu tem fibrilação ventricular, que pode ser o quê? Fatal, tá? E acima de 3, se fosse, teria parada cardíaca e queimaduras graves. Belezinha, pessoal? Fechado? Então, é uma forma aqui de você calcular, ok? Belezinha? Agora, ó, lembrando aqui, ó, que a resistência elétrica de um condutor homogêneo e de seção transversal constante é proporcional, como eu falei para vocês aqui, ó, envolve o comprimento, envolve a área, certo? Aqui, ó, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto mais fino o fio, ou seja, menor a sua área, menor a resistência, e também é diretamente proporcional à resistividade, beleza? Então isso aqui, pessoal, que esse Rho é a nossa resistividade elétrica, que é dada em ohm por metro. E para você achar, deixa eu só escrever aqui direitinho, e para você achar, você coloca nessa formulazinha aqui, ó, que é onde está a nossa resistência. Você vai substituir o valor de resistência aqui, da área que tem 100 metros quadrados, do comprimento que vai ser em metro, a resistência vai ser em ohm, simplifica aqui, vai sobrar só o quê, ó? Ohm metro, que é o que nós colocamos aqui. Então, isso aqui é a resistividade, beleza? Resistividade elétrica, tá? Mais um exemplozinho aqui pra gente fechar, olha só. Julgue as afirmações a seguir sobre a segunda lei de Ohm. A nossa segunda lei, pessoal, é isso aqui, ó, a nossa resistência elétrica, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, a resistividade, beleza? A resistência elétrica é inversamente proporcional à área de seção transversal do material. Como nós vimos aqui, ó, verdadeira, né? Tudo que está no denominador é inversamente proporcional. Então, é só inversamente proporcional à área. Os outros vai ser diretamente proporcional. Então, inversamente proporcional à área, verdadeiro, vou colocar aqui. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material. Nós vimos isso também, né, pessoal? Ó, ela é diretamente proporcional aqui à resistividade, ao comprimento do material, inversamente proporcional à área. Verdadeiro também. A unidade de medida da resistividade é ohm por metro? Não, nós vimos que é ohm vezes metro, então essa daí é falso. A resistividade é uma grandeza adimensional? Aí, o que vai acontecer aqui?
Falso, né, pessoal? A resistividade possui a unidade medida ohm por metro, então ela é dimensional, certo? Adimensional é se não tivesse trabalhando nenhuma dimensão. Então, verdadeira, a gente tem a 1 e tem a 2, vamos ficar aqui com a letra A. Fechadinho, pessoal? Olha só a questãozinha aí para poder analisar, ok? Então, ó, essa foi a nossa aula de resistência e resistividade. Mas depois aí eu volto com aquele nosso Resumex, tá bom? Até mais!